Pergunta 131. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitas e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, donde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta raça não passará, sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, assim como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, também tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição. Mas como o entendem atualmente, em sentido exclusivo, poderia induzir em erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo,
o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo seria contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade. Os modernos representaram os anjos, ou espíritos puros, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, pessoal, comentando esta questão de número 131 de O Livro dos Espíritos, afirmamos que é muito importante entendermos o assunto da existência dos demônios como uma alegoria, mas não podemos desconsiderar a existência dos espíritos imperfeitos, ainda propensos à prática do mal, tais quais os supostos demônios, e que buscam prejudicar as pessoas para tirar-lhes a alegria, a felicidade e a tranquilidade. Nossas relações anteriores construíram um passado, agora misterioso, mas que pode ter sido um gerador de inimizades muito consideráveis, as quais podem ter patrocinado essas companhias malévolas, que talvez são assim por nossa própria atitude no passado. Todos haveremos de crescer, de aprender, de nos tornar pessoas melhores num futuro ainda longínquo, incluso os espíritos obsessores. Porém, há de convir os nossos prezados amigos e amigas que, devido à nossa imperfeição, ainda que momentânea, fizemos mal a muita gente e colocamos contra nós as armadilhas dessas presenças que nos prejudicam. Os demônios de agora podem ter sido nossas vítimas de outrora, e hoje, sendo vítimas deles, poderemos no futuro vitimá-los em uma obsessão cruel, se não perdoamos. É por isso que o perdão é muito importante e necessário, para que, de futuro, todos possamos estar do mesmo lado, vítimas e obsessores como irmãos, entrelaçados no amor fraternal e buscando juntos o céu. Não o céu da contemplação irresponsável, mas o céu do trabalho permanente, do aprendizado e da convivência com a luz. Este é o canal Pátria do Evangelho. Curta, inscreva-se e compartilhe.